Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Então, em nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, da introdução da nossa aula, falando sobre os aspectos, que são gerais dessa radioimagem do sistema nervoso central. E aí, nessa aula introdutória, a gente vai focar na ressonância magnética. No entanto, posteriormente, em nossa aula online, a gente vai adentrar mais em outras técnicas, tá joia? A gente vai falar um pouco mais especificamente, a gente vai dar mais detalhes, tá joia? E aí, para a gente começar, inclusive, não posso esquecer, eu vou disponibilizar, tá bom? O material e também artigos que são muito produtivos falando sobre esse conteúdo, tá bom? Seja ele direcionado ao sistema nervoso central, ou seja, sobre as outras avaliações que a gente vai fazer durante o nosso percurso de nossa aula, tá bom? Vamos lá. E é o seguinte, a gente, né, tem que saber sobre alguns planos, né, e sobre uns cortes anatômicos, em que inclusive vai ser utilizado nessa ressonância magnética quando a gente adquirir as imagens. Então a gente vai querer imagens tanto em um plano sagital, como a gente vê na primeira imagem, quanto em um plano axial ou transversal, como queiram chamar, e também em um corte, né, que seja feito coronal, tá bom? Então a gente vai precisar desses três cortes anatômicos. E aí a gente verifica justamente esses cortes, seja ele sagital, axial ou mesmo coronal, e aí a gente vai poder definir, né, identificar algumas estruturas, tá bom? E aí a gente vai poder fazer, é, é, a gente vai poder verificar e analisar, né, essas estruturas, o nome dessas estruturas na verdade, tá bom? E aí, seguindo esse sentido horário, no sentido de 12 horas, é o que a gente vai iniciar e falar o nome das estruturas, tá bom? Então, na primeira estrutura que a gente observa nesse corte sagital, tá bom? Que é em uma ponderação T1, né? A gente vai ter esse corpo caloso, tá bom? Seguindo, a gente terá o esplênio do corpo caloso. E aí a gente vai ter o mesencéfalo, o cerebelo, essa medula oblonga. A gente terá a ponte. Vamos também observar essa pequena estrutura que é justamente a hipófise. E por fim, voltando ao corpo caloso, a gente vai ter o joelho do corpo caloso, tá bom? Indo para a segunda imagem, foi feita de um corte axial em T1 também, que são estruturas muito, que são cortes, né, que são ponderações muito boas para a gente conseguir, que é uma ponderação muito boa para a gente conseguir visualizar a anatomia, né, que é uma ponderação T1. E a gente vai ver nesse corte axial, seguindo a mesma lógica, tá bom? A gente vai ter a primeira estrutura, que vai ser justamente o joelho, tá bom? Desse corpo caloso. Seguindo pelo córtex, pelo fórnix, a cápsula externa, a substância branca, o ventrículo, né, lateral, o tálamo, o putamen também, e aquela cabeça, não é isso? Do núcleo caudado. E aí, passando para a segunda imagem, a terceira imagem, a gente vai observar, né? Foi feito em um corte coronal, só que em T2. A gente pode visualizar que onde tem líquido está o quê? Bem brilhante, não é isso? E aí, começando pela mesma lógica, né? A primeira estrutura, né, vai ser justamente o corpo caloso, tá bom? Seguindo pelo tálamo, pela ponte, o hipocampo, o terceiro, tá bom? Ventrículo e por fim a gente vai ter esse ventrículo lateral. Já nesta imagem, a gente vai poder também verificar algumas outras estruturas, seja no sagital, T1, tá bom? Que a gente observa, né? Mais superiormente o hipocampo e inferiormente na segunda seta a gente vai ver o lobo temporal. Já na imagem axial a gente vai ver o que?
um determinado nervo, não é isso? Que vai ser justamente um nervo trigêmeo. E por fim, a gente vai demonstrar como é que a gente faz a programação desses exames, tá bom? Então, como a gente vai fazer a programação de exame de crânio, tá bom? E aí, o que a gente quer é saber como a gente faz uma programação do exame, tanto no plano axial, quanto em um sagital, quanto em um plano coronal, que são o que? Esses três que a gente, né, precisa realizar, né, para a gente ter essas imagens. E aí a gente vai verificar, né, de que nessa imagem a gente quer o quê? O plano sagital, né? A gente quer, né, essas imagens no plano sagital. Ou desculpa, no plano axial. A gente quer essa imagem no plano axial. Então é o seguinte, o que a gente tem que fazer é, esse FOV tem que estar o quê? Contemplando, né, englobando toda a estrutura, todo esse crânio, mas onde? Nesse plano axial. E a gente vai fazer alguns ajustes posteriormente em outros planos, não é isso? Seja no sagital ou no coronal, para a gente poder alinhar as estruturas. E aí é o seguinte, na imagem sagital, que a gente está aqui visualizando, não é isso? Esse corte ele deve passar o quê? Paralelamente ao que a gente está vendo ali, ó, tendo como referência o quê? O corpo caloso, usando justamente o joelho e o esplênio do corpo caloso como referência. Vocês conseguem visualizar na imagem, né? Já no coronal, a gente, né, vai ver o quê? Que a gente precisa também de assimetria nesse plano. Então esses cortes eles devem passar o quê? Paralelos aos ouvidos internos, como vocês conseguem visualizar na imagem, tá bom? Então nos ouvidos internos, esse corte deve estar o quê? Alinhado paralelamente. Então a partir deste momento, se esses cortes estiverem alinhados assim, corretamente, e o FOV estiver adequado, então a gente vai ter, né, uma imagem em axial muito boa. Já que queremos um exame, né, de um plano sagital. E a gente coloca o FOV contemplando toda, né, esse crânio, não é isso? E a gente vai fazer alguns ajustes com esses cortes justamente onde? No coronal e no axial. E aí nesse coronal, não é isso? E também no sagital, a gente precisa tomar como base o quê? Uma determinada linha que a gente está observando aí, né? Então os cortes eles devem estar o quê? Alinhados com essa fissura longitudinal. Já para a gente adquirir umas imagens, né? Em coronal, a gente tem que colocar o FOV também corretamente, pegando toda essa estrutura e fazer alguns ajustes, né? No sagital e no axial. E aí, no sagital, esses cortes deverão estar o quê? Paralelos ao tronco cerebral, como vocês conseguem visualizar na imagem sagital, tá bom? E aí o corte, né? Também tem que ser alinhado no axial de acordo com os ouvidos, tá bom? Esse ouvido interno. E aqui a gente vê algo muito interessante, né? Que é sobre as ponderações, tá bom? Que, por exemplo, através, né, do controle, né, das radiofrequências de pulso e das ondas de gradientes, né? Programas de computadores vão determinar, né, como essas imagens vai ser obtida, né, vai ser ponderada, tá bom? E como os vários tecidos vão aparecer nesta imagem, tá bom? Então essas imagens elas podem ser tanto em T1, T2 e também em dp, que é densidade ponderada por prótons. Só que aqui agora a gente vai atentar justamente essas imagens em T1 e T2, tá joia? No qual a gente sabe que, né, a depender da ponderação, a gente vai ver com
um sinal mais brilhante ou mais escuro, estrutura o que? Diferente, não é isso? Por exemplo, a gente vai ter nas imagens que são ponderadas em T1 o que? Uma boa definição anatômica, né? Dessas partes moles e também de gordura, tá bom? Da mesma forma que em T2 a gente vai ter líquidos, né? E também uma demonstração de patologias muito mais evidentes, por exemplo, em casos de tumores, inflamações e traumas, tá bom? E aí essa gordura que eu falei, ela vai o que? Aparecer, né, muito mais brilhante, ou melhor, vai aparecer brilhante com a alta intensidade de sinal, justamente nas imagens que são ponderadas em T1 e relativamente escuras, né, com hipossinal, né, com a baixa intensidade de sinal, nas imagens que são ponderadas em T2. E quando a gente fala de água ou líquido, não é isso? Ele aparecerá escuro em imagens que são T1 e brilhante nas imagens que são ponderadas em T2. E a gente consegue justamente visualizar isso nestas imagens em T1 e em T2. Tá vendo como a gordura está muito mais evidente no T1 do que no T2? Tá vendo como o líquido ele aparece muito mais brilhante, né? Ou melhor, ele aparece brilhante em T2 e aparece escuro em T1. E aí a gente tem essa ampliação, esse zoom, né, quando a gente observa o líquor, né, onde tem a presença de líquido, né, a substância branca e a cinzenta, no qual a gente pode observar que no líquor, nessa ponderação em T2, ela vai estar o quê? Brilhante. Já aquela região que tem a substância branca, ela vai aparecer o quê? Mais escura, justamente pela menor, né, digamos assim, quantidade que ali vai ter de água, né, de líquido. Então, justamente, a gente observa essa diferença. Isso ajuda na classificação das estruturas, na definição do que é fisiológico, do que é patológico, a depender do que o paciente venha a ter. E aí, nisso, a gente sabe que na ressonância magnética a gente pode fazer algumas avaliações, né, que são as avaliações multiparamétricas. E aí eu coloquei aqui esse pódio, né, no qual a medicina nuclear e a tomografia, ele realiza perfusão. Já essa ressonância magnética, a gente vai poder ter a difusão, a perfusão e a espectroscopia. Então a gente vai ter uma análise muito mais apurada e ter um resultado muito mais específico, não é isso? Então essa difusão, ela possibilita a análise qualitativa da difusão das moléculas de água nos tecidos. Já essa perfusão, as imagens são adquiridas sequencialmente durante a passagem daquele agente do meio de contraste pelo tecido de interesse, tá bom? Que nesse caso vai ser o crânio e com o meio de contraste que é utilizado, né, que é o gadolínio, tá bom? E a espectroscopia, que vai avaliar a distribuição e níveis de metabólitos que são encontrados nos tecidos, tanto saudáveis ou mesmo aqueles que são patológicos. Tá joia? E aqui, justamente, a gente pode, né, a gente vai trazer e falar um pouquinho, iniciar falando da difusão, tá bom? Então a gente sabe o que? As moléculas de água, não é isso? Elas o que? Circulam, não é? Elas se fundem entre nossas células. Isso em um processo fisiológico normal, não é isso? E a ressonância magnética, com a difusão, ela vai ser justamente uma técnica de imagem que não vai ser invasiva, que vai justamente medir essa mobilidade da água no interior dos tecidos. E essa análise, né, quantitativa, né, da difusão que a gente vai poder fazer vai ser realizada justamente por um meio do coeficiente de difusão aparente, que é o que a gente chama de mapa ADC, como a gente está visualizando nesta imagem, o qual ela vai ser inversamente proporcional à celularidade, não é isso? Então é isso que a gente vai observar na imagem, tá bom? E aí do lado, né, dessa imagem de ressonância magnética, de difusão e do mapa ADC, a gente vai ver acontecendo, né,
essa movimentação, né, da água, digamos assim. E a gente vai ver, né, demonstração desse movimento dessas moléculas de água entre esses espaços, tanto intracelular, que é dentro da célula, quanto extracelular, né, que é fora da célula, né? No qual vai estar fornecendo informações, né, sobre o grau de celularidade justamente desses tecidos, tá bom? No qual, na imagem a gente vai visualizar justamente o que? Uma maior quantidade de células, restringindo a movimentação dessas moléculas de água. Tá vendo como tem ali essas células, no qual a movimentação da água ela vai estar um pouco limitada? Então, assim, vai estar restringindo a movimentação dessas moléculas de água. Já na imagem B, a gente vai observar o que? A celularidade vai ser menor. Então, portanto, a movimentação dessas moléculas de água vão ser o quê? Maior. Então, não vai ocorrer, né, essa restrição do movimento, né, dessas moléculas de água. Da mesma forma que a gente, né, vai poder, né, definir uma determinada patologia a depender de como está ocorrendo essa restrição, tá bom? Então, por exemplo, abaixo nessas imagens, a gente vai ver um caso de um edema citotóxico, né, que é um edema intracelular, no qual o líquido ele vai entrar na célula, não é isso? E aí vai acontecer o que com isso? Essas células vão inchar e, consequentemente, vai diminuir o espaço intracelular e aí vai restringir a difusão da água, tá bom? Da mesma forma que a gente observa na imagem ao lado, a gente vai ter um tecido normal, né? Porém, porém essas células, né, começam o quê? Ou nesse momento começa a ter o quê? O aumento da celularidade, né? E consequentemente vai acontecer o quê? Diminui esse espaço intercelular. E diminuindo esse espaço, né? O que vai acontecer também uma restrição à difusão da água. Então a gente pode observar que quanto mais vai ocorrendo o aumento dessa celularidade, esse espaço também para ter a mobilidade da água vai o quê? Diminuindo. E não ocorre o quê? A restrição. Não é isso? Então, né, a gente pode visualizar aqui na imagem, por exemplo, um caso de uma restrição dessa molécula de água. Então, na difusão, o que vai acontecer? Esse hipersinal, então ele vai estar bem brilhante. Este é um caso, né, de um edema intracelular, que ocorreu justamente em um AVC, né, um acidente vascular isquêmico. Tá vendo? Da mesma forma que quando a gente passa a imagem, a gente vai ver, né, ainda tendo um AVC isquêmico, no entanto, a gente vai ter essa difusão e ao lado esse coeficiente, né, esse mapa ADC, no qual ele vai ser inversamente, né, proporcional. Ou seja, se a gente precisa confirmar se está ocorrendo essa restrição da molécula de água, então na difusão ele vai apresentar um hipersinal e no mapa ADC ele vai apresentar um hipossinal, tá bom? E voltando aqui, a gente está observando justamente o que? Uma lesão, né? Justamente nesse território cerebral, seja ele na primeira imagem médio ou, né, no território cerebral posterior, não é isso? Inclusive, quando a gente vai falar, né, dessas estruturas, na imagem a gente pode observar o seguinte, né, que em regiões que tem, né, líquido, né, a gente vai apresentar o quê? Uma região mais escura se tiver tendo o quê? Uma movimentação livre de água. Então, na difusão, se nessa região onde a gente está vendo bem escura, com hipossinal, né? Isso quer dizer que a movimentação de água está ocorrendo normalmente. Isso vai ser confirmado com hipersinal no mapa ADC. Se fosse o contrário, né? Se tivesse ocorrendo uma restrição
né, dessa molécula de água, aonde está preto deveria estar o quê? Mais, onde está escuro deveria estar brilhante, não é isso? E aqui agora a gente parte, né, de um edema intracelular para o que ocorre em caso de tumores, que é justamente essa hipercelularidade, né, aumento dessa celularidade. Então a gente vai observar também na imagem de difusão essa restrição, né, da água. A gente observa então esse hiper sinal e a gente confirma, né, com o mapa ADC, no qual a gente observa esse hipossinal. Tá joia? E aqui falando da perfusão, do qual é aquele momento de que a gente utiliza o agente, né, de contraste, o gadolínio, não é isso? A gente vai ter essa técnica, né, que as imagens vão ser adquiridas sequencialmente durante a passagem daquele agente de contraste, o gadolínio, né, pelo tecido de interesse, neste caso do crânio, né, do encéfalo, e têm sido utilizadas, né, na caracterização de lesões de diferentes sítios anatômicos, neste caso incluindo as lesões cerebrais, mas ele também pode ser utilizado em caso de próstata, né, da mama, como a gente visualizou isso em nossa aula passada, não é isso? E essa técnica dinâmica, né, da ressonância magnética, ela vai se basear justamente no conceito de formação de novos vasos, que é aquilo que a gente chama de angiogênese, né, associado ao fluxo, né, sanguíneo e permeabilidade aumentados e condições essenciais para aquela disseminação metastática das neoplasias malignas. Então, essas características são também fundamentais para a gente poder visualizar algum tipo de alteração que possa estar acontecendo nesse tecido, né? Se tiver ocorrendo algum tipo de lesão, né, cerebral. E a distribuição desse meio, né, de contraste, né, intra e extracelular irá depender, não é isso, de fatores como o fluxo sanguíneo, né, confirmando, né? Então isso também, o fluxo sanguíneo, essa permeabilidade vascular e também a capacidade de difusão no interstício. E aqui a gente vai poder justamente observar isso, né, na imagem, se essa perfusão vai estar ocorrendo de forma adequada nessa região, né, do cérebro do paciente. E aqui a gente vai ter esse aumento, né? E aí a gente vai poder observar algumas características. A gente vai ter a colocação, por exemplo, de dois róis. Um que vocês estão vendo em verde e outro que está em lilás, não é isso? Sendo que o verde está onde na primeira imagem? No tecido sadio, normal, e o ROI, né, está de roxo, ele vai estar o quê? Em uma lesão, não é isso? E aí quando a gente for verificar isso, justamente nesse gráfico, a gente vai observar que eles estão o quê? De formas diferentes. Então, vão se caracterizar de formas diferentes. E aí a gente pode sim identificar que ali tem uma lesão ou não é isso? Porque em B, né, na primeira imagem, as curvas de intensidade de sinal, em função do tempo, revelam que uma maior perfusão, justamente na região que está o quê? O tumor. Né? Isso quando a gente compara ao tecido normal. Então a perfusão está sendo o quê? Muito maior onde tem o tumor. Não é isso? E aí, falando um pouquinho, né, deste gráfico, né, ele vai ter ele vai ter algumas regiões, tá bom? Essa região inicial do gráfico a gente vai chamar justamente de TTP, que é o Time to Peak, né? Que é isso enquanto, né, é o tempo, né, que o sangue ele vai o que chegando ao pico deste contraste. Então é justamente, né, o que a gente chama de TTP, esse momento inicial, tá bom? A gente também vai ter um momento que a gente chama de MTT, né, que é justamente esse momento, né, essa distância, né, que a gente vai ter do início da diminuição do decaimento desse pico até o que?
a sua subida. Então, a gente vai ter esse MTT, que vai ser o quê? O tempo que o sangue ele vai estar o quê? Passando pelo tecido. Não é isso? E por fim, a gente vai ter, né, o CBV, que vai ser justamente, né, a quantidade de contraste que vai representar, né, que representa, na verdade, a quantidade de sangue em um dado, né, um dado volume, né, desse tecido. Então, essa região todinha, né, desse gráfico, não é isso? Vai ser o que a gente chama de CBV, tá bom? Que vai ser justamente a quantidade de contraste que representa a quantidade de sangue em um dado volume, né, desse tecido. Neste caso, né, de lilás da região tumoral ou de verde em um tecido sadio. E para finalizar, a gente vai falar da espectroscopia, bem rapidamente também, que a gente vai aprofundar isso em nossas aulas, né? Que o que acontece é o quê? Ele vai avaliar, né, a distribuição em níveis, tá bom? De metabólitos, normalmente, né, que são encontrados nos tecidos saudáveis, tá bom? E o aumento, né, desses metabólitos, né, habitualmente detectado em tecidos tumorais, tá bom? E aí o que acontece, né? A gente vai ter alguns desses metabólitos como creatina, colina, lactato, citrato, N-acetilaspartato e adenosina, trifosfato, né? São alguns tipos de metabólitos que são alterados comumente, né? A depender do que o paciente ele venha a ter, tá bom? E aí essa técnica é utilizada tanto para avaliação de tumores, né? Para avaliação, né, de lesões mamárias, prostáticas e também outros tipos de lesões cerebrais, não é isso? Então a gente vai utilizar justamente, né, essa espectroscopia, né, por ressonância magnética, para avaliar essa distribuição em níveis de metabólitos normalmente encontrados nos tecidos saudáveis e o aumento dos metabólitos que vão estar detectados justamente nesses tecidos que são tumorais, tá bom? E galera, muito obrigado e tenha um bom dia, tá bom? Bye bye.